Então eu vejo isso, autoconhecimento, bons mentores e focar no tema de como se comunicar com diferentes stakeholders pode te levar a níveis diferentes dentro da tua carreira. Essa questão da comunicação, ela de fato parece ser um dado. Puxa, você trabalha em vendas ou você é diretor, seja lá em qual for a área, você se comunica bem. Isso não é verdade. Já o líder de uma companhia inteira precisa mudar um pouco esse foco, né? Ele precisa pensar mais como guardião do negócio, não só como acelerar o crescimento. Oswaldo Nardinelli é conselheiro em empresas de diferentes segmentos como Lorenzetti, Docile, Guxi e Food Brands. Como executivo, atuou na PepsiCo, na Cadbury, Arcor e Tate Lyle. Ele tem mais de 18 anos como presidente no Brasil e na América Latina. Oswaldo adora estar com a família, viajar, andar de moto, pescar, jogar golfe e é um ótimo cozinheiro nas horas livres. Possibilidade de lutar, acumular repertório, conhecimento, experiência, liderar em níveis mais altos e depois, como conselheiro, apoiar líderes que estão na linha de frente. O mais importante para mim é o impacto invisível que a gente deixa, o impacto mais profundo, aquele que fica nas pessoas, nos relacionamentos que a gente constrói ao longo do tempo. Bem-vinda, bem-vindo, você está no podcast Rumo e o episódio de hoje nós vamos ter esse amigo querido que já foi apresentado, Oswaldo. Oswaldo, bem-vindo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Venho acompanhando o teu trabalho. É muito legal o que você tem feito e, mais uma vez, um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço. Vamos falar de um tema sensacional, que é carreira. Oswaldo foi diretor de vendas, diretor comercial durante um bom tempo e fez a migração da direção comercial para a presidência. E essa é uma jornada que muitos amigos desejam, muitos amigos estão trabalhando para que isso aconteça, e a gente vai ter agora dicas práticas de como é isso, e também dicas práticas para a carreira de qualquer diretor, qualquer executivo que esteja almejando um crescimento ou mesmo eh, se mantendo dentro de uma linha, mas crescendo profissionalmente na mesma posição, gerando mais resultados, se tornando mais relevante, deixando um legado maior. Então, Oswaldo, vou deixar você começar, falando aí abertamente como é que foi essa tua jornada e como é que você vê essa migração. Ô Marcelo, primeiro, eu tenho uma carreira de quase 40 anos, né? Eu acho que uma das coisas, ou uma fase da minha vida mais enriquecedora foi ter a oportunidade de ter dirigido uma equipe de vendas por 8 anos, né? Minha carreira vem de marketing, né? Eu tive, desses 40 anos, quase 16, 17 anos em marketing, de estagiário a vice-presidente nacional, regional, global, América Latina. Foi uma experiência muito legal. Mas aí um dia eu tive a oportunidade de liderar uma equipe de vendas, né. Na época eu trabalhava numa empresa que chamava Cadbury, né, que hoje é a Mondelez, fabricantes de confeitos, etcétera. E aí eu estava como, diretor de marketing, e aí no elevador um dia o presidente, né, falou: "Oswaldo, eu vou fazer hoje uma mudança na empresa, passa lá na minha sala", à tarde, né. E aí quando eu cheguei na sala dele, ele anunciou que ia fazer uma mudança e o diretor de vendas ia sair, fazer outra coisa, e ele me convidou para ser diretor de vendas, né. E eu Uau! ele falou: "Bom, depois você pensa, amanhã você me dá a resposta". E foi muito interessante, Marcelo, porque eu era um cara de marketing, eu gostava, sempre gostei muito de clientes, etcétera, mas aceitar essa proposta foi um desafio. E posso te dizer que talvez, foi a parte da minha carreira que eu mais cresci profissionalmente. Me deu uma visão do mercado, né, de liderar grandes equipes de maneira remota, tal, ter conexões com clientes, que foi muito legal. Então essa transição de marketing para vendas foi um aprendizado enorme.
E é claro, né, eu aprendi muito, eu tinha uma equipe de vendas, muito profissional, que a gente trabalhou junto por Sim. E fazendo eu vários conheço projetos. algumas pessoas desta equipe, né, que são nossos amigos. É. É uma equipe muito bacana e que eu trabalhei por vários anos nessa empresa. Eu tive na Cadbury por quase 19 anos, né, em diferentes posições, inclusive essa de diretor de vendas. Legal. Então, e eu tenho boas memórias e boas histórias, Marcelo, que me moldaram depois para ser presidente da companhia. Eu virei presidente da Cadbury depois, onde eu tive um período muito bacana também, mas sem dúvida nenhuma, ter sido um diretor de vendas foi uma das experiências mais marcantes na minha carreira. Maravilha. Bom, vamos falar então um pouco sobre essa jornada. Eu queria começar sobre, a questão do cenário externo, né. O Brasil é um país, que vive em crise contínua, essa é a verdade, né. Hoje eu posso dizer, né, com a minha carreira que é longa, também, posso dizer que, putz, um ano suave, bacana, é muito difícil para o Brasil, porque quando as coisas estão muito boas, a gente começa a esbarrar nas limitações de mão de obra, limitações de infraestrutura. Então, até quando o negócio fica bom, a coisa é difícil. Então, nós estamos num ano especialmente difícil. Esse ano, para mim, é um ano mais lutado, muitas expectativas, eu acho que exageradas das empresas, metas de crescimento de 20. Ontem eu falei com um cara que tinha uma meta de 25. 25% de crescimento. E aí você pensa: "Pô, num mundo como tá, né, 25% de crescimento é muito otimismo". Então, a gente hoje vive essa crise de expectativas e depois também, em função disso, uma crise de ansiedade e de busca de negócio. Como é que você vê, dentro dessa jornada de crescimento para a presidência, como é que o diretor deve lidar com isso? Lidar com essa esse antagonismo, essa fricção com a realidade que parece estar sempre, lutando contra o plano. Marcelo, a mudança acho que faz parte do nosso dia a dia e os desafios desse mercado externo faz com que a gente tenha que ter uma clareza para onde que a gente está indo. A gente não pode perder o rumo de para onde a gente está indo e se adaptar conforme as mudanças vão acontecendo. Mas especialmente o diretor de vendas, né, ele tem que ser um cara otimista, né? Ele tem que olhar os problemas como oportunidade. É o que você falou, muitas vezes metas super desafiadoras, mas o Brasil é um país complexo, mas também com muita oportunidade, né, Marcelo? Eu vejo hoje Sim. em dia que o diretor de vendas vive essa tensão e talvez é uma das funções mais desafiadoras dentro da companhia, porque ele tem pressões internas, né, de demanda, de acertar o forecast no mundo turbulento, né, de previsão para produção, de mix, etc. Implementar os planos de marketing de maneira organizada e tal. E ele enfrenta as pressões do mundo externo, né? E como você sabe, o mundo está mudando muito, né? Na minha época, aliás, as mudanças na minha época eram difíceis, né, Marcelo? A gente viveu hiperinflação lá atrás, Sim. e não tinha muita ferramenta de comunicação. Então, hoje eu vejo que tem muita mudança e muito desafio, mas são mudanças às vezes para melhor. Então, hoje um diretor de vendas sentado num cockpit numa empresa, ele tem muito mais ferramentas do que na época lá que eu fui diretor de Sem vendas. dúvida, sem Então, dúvida. hoje você tem ferramentas de inteligência artificial, de CLM, você hoje consegue, se você for um profissional que está realmente focado com uma visão de curto, médio e longo prazo, você consegue navegar com essas ferramentas de uma maneira muito melhor do que tinha antigamente. Mas aí hoje se enfrenta, né, um consumidor muito diferente, né, Marcelo? Ele tem, depois da pandemia, inclusive, né, os canais de distribuição, a dinâmica do mercado de logística no Brasil mudou muito. E o diretor de vendas tem que estar sempre conectado com esse novo momento, né? Mas é um desafio. Então, eu vejo Eu hoje eu estou em vários conselhos de diferentes companhias, eu consigo ter uma sensibilidade de mercados totalmente diferentes, né. E eu vejo eu que os quero desafios. ouvir eu quero ouvir um pouquinho sobre isso, que é só você continuar com os desafios. Eu queria que você falasse eu acho que você já fez um panorama, né, da estrutura, mas eu queria pensar com você sobre
o aspecto emocional. Como é que o diretor deve lidar com isso? Concordo com tudo que você falou sobre a hiperinflação, que a gente já passou momentos, muito críticos, até políticos no Brasil, mais tensos. Agora a gente está vivendo um momento político de muita polarização, isso é global. Mas, quando a gente pensa nas emoções desse diretor, porque a gente está tendo uma crise também ligada à saúde mental, ela está sendo falada, mas não tão falada, e eu vejo que muita gente está à base de remédio. Essa é a realidade. Então, como é que se orienta esse diretor hoje que ainda quer buscar o crescimento, que está buscando a carreira e está debaixo de uma tensão muito forte e uma pressão muito forte? É aquilo que a gente estava comentando, Marcelo. O diretor de vendas, ele está numa posição que ele enfrenta diferentes forças internas e externas do mercado, né? De um lado, você tem clientes pressionando o mercado, o consumidor, a política, a desvalorização, preços, etc., por um lado de mercado, né? Concorrência, que hoje em dia é muito forte. E por outro lado, você tem essas pressões internas e muita cobrança, né? Então, o curto prazo te puxa muito, né? O médio prazo te desafia e o longo, tipo, te cobra a manter naquela visão. Aham, Esse, sim, é isso aí. eu de certa Hã. maneira, Marcelo, aprendi. Eu sou um cara bem calmo. Eu sou um cara que, apesar de todos os desafios que eu tive na minha carreira, eu tenho uma personalidade de um cara bem centrado. Isso me ajudou muito, né? Porque muitas vezes, como você falou, lidar com a hiperinflação ou com inflação, com aumentos de preço, isso cai nas costas do diretor de vendas para implementar. Então, todos aqueles planos lindos de PowerPoint, né, que o pessoal faz no É. escritório, depois quem tem que implementar é o diretor de vendas, é ele e a equipe que tem que colocar a cara lá. E eu vivi momentos de muita pressão, né, Marcelo? Você sabe, no mercado, muitas vezes 50% dos pedidos vem na última semana. O Brasil tem essa Sim, coisa ainda difícil de isso. 30% às vezes chega no último dia, cria uma confusão na logística interna e aquela pressão que o diretor de vendas sofre é algo muito delicado. Ele precisa estar muito bem centrado para não se perder nas suas próprias emoções, porque a pressão é muito forte, né? Uhum. Eu já tive também que lidar com itens de carga roubada. Durante a pandemia, que eu era presidente de uma empresa de ingredientes, a gente tinha que escolher para quem entregar, né, Marcelo? Não tinha produto, faltou ingredientes. Essa pressão no diretor de vendas é muito forte. E eu já passei por um recall, né, que eu não desejo isso para ninguém, né? Muito difícil administrar um recall, às vezes, dentro do mercado, e você tem que estar centrado, né? Então, o diretor de vendas, Marcelo, tem que desenvolver essa habilidade de lidar com essas pressões do dia a dia, sejam elas internas ou externas. E ele precisa ser um ponto de equilíbrio. Porque se o diretor de vendas está desesperado, a equipe inteira fica desesperada. E no momento de turbulência, é melhor que o diretor esteja no prumo, né? Isso me ajudou muito. Essa é a maneira que eu tenho de enxergar os problemas como oportunidade e lidar com a pressão, ajudou muito a eu manter a minha equipe também focada, dedicada e tentando administrar o caos, né? Transmitir confiança, e essa combinação de firmeza e empatia é muito importante, né? E Eu as eu coisas quero mudam, né, Marcelo? A coisa explorar, muda. Você só tem que ver eu como é que você vai lidar com essa mudança, né? então, eu quero explorar um pouco mais, como fazer isso, né, porque o que está acontecendo hoje é de que, apesar óbvio que no passado nós vivemos desafios monumentais, a hiperinflação, por exemplo, mas era um desafio que durou décadas. Então a gente aprendeu a lidar com o desafio. O problema de hoje é que os desafios eles duram pouco tempo e já são substituídos por desafios complexos, por outros, não vou dizer piores nem melhores, mas por outros. Então nós tivemos uma pandemia, o Brasil é um lugar louco, né, que até a pandemia a gente se adaptou rapidamente, o Brasil se adaptou e se adaptou bem, economicamente, né, falando, politicamente, na área de saúde foi uma catástrofe, mas, economicamente o Brasil realmente reagiu. E aí você vem com outros desafios, né, se quiser, e foi aquela crise do frete internacional,
matéria-prima que você está citando e tudo mais. Bom, voltando à questão emocional do diretor, eh, o que eu percebo é que existem algumas dicas claras que a gente pode passar para você que está à frente, né? Entre o mar e a montanha, entre o mar, que são as equipes, os clientes, os concorrentes, e a montanha, que é o presidente, o conselho, os acionistas, não é? Quem sofre é o marisco, não é? Como dizia o caipira. Então, entre o mar e a montanha, quem sofre é o marisco. O marisco, nesse caso, é o diretor de vendas. Então, são pressões, né, que se fazem antagônicas a ele. O que eu queria sugerir, queria ouvir a tua história, que é, para você que é diretor, minha sugestão fica, esse equilíbrio que o Oswaldo está colocando, ele é fundamental, mas ele não vem de uma característica pessoal apenas. Característica pessoal é importante, mas se você chegou a diretor, você tem essa característica já, de alguma forma. Mas você precisa ter exercício físico, isso é um ponto fundamental. Um amigo nosso aqui da Rumo acabou de receber uma proposta, vai ser presidente agora, ele era diretor de vendas, e é um camarada fanático por exercício físico e ele suporta pressões muito fortes ligadas a isso. Segundo ponto, que eu gosto muito de sugerir, que é um tempo de meditação, um tempo para você meditar. Se você não medita, entra na internet, no YouTube, vê lá, não é nada espiritualizado ou coisa complicada, é uma coisa muito simples, você começa com 5 minutos, mas para o cérebro tem impactos gigantescos. Terceiro, você cuidar da sua saúde, fundamentada na alimentação para começar, porque a gente fala: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cara, se concentra na alimentação. É a coisa mais importante da nossa saúde, junto com o sono, que é o quarto ponto. Então, exercício, meditação, alimentação e sono. Essas 4 coisas são, na minha opinião, eu quero ouvir o Oswaldo, né, que ele vai ter as histórias dele, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai dormindo pior, e isso para mim é um exercício que eu não desisto, mas confesso para você que eu não sou um grande vencedor nessa área, mas eu continuo insistindo. Eu queria ouvir você, então, Oswaldo, desses 4 pilares que eu recomendo para você que está ouvindo a gente. Marcelo, isso para mim é fundamental e sempre fez parte da minha vida também, né. O que você falou, ter uma alimentação balanceada, fazer exercício. Hoje que se você dedica só 100% do teu tempo ao trabalho, você vai ter um problema, seja em qual função for, principalmente na área de vendas, né. E o diretor de vendas está sempre viajando, está sempre em hotel, em restaurantes, etcétera. É absolutamente fundamental que ele mantenha essa disciplina. No meu caso, Marcelo, além de ter essa característica de centrado, né, como você falou, eu tenho uma característica pessoal, de bastante tranquilidade, né, isso tem me ajudado bastante. Eu faço várias coisas fora do meu ambiente de trabalho, né. Eu gosto muito de Uhum. andar de moto, então fim de Ah, semana com legal. meu filho, a gente anda para lá e para cá, é uma terapia para mim, Marcelo, sabe, a gente pegar a estrada, rodar e rodar e ir em lugares diferentes, tal. É uma terapia que eu faço, é muito legal, porque eu ando com meu filho, então é uma maneira da gente estar junto também, que é outra É coisa uma super conexão. importante, as relações com a família, né. Eu jogo golfe, então isso ajuda muito, né, Marcelo, hoje para você jogar, né, qualquer esporte, seja ele futebol, vôlei, basquete, golfe, natação, você precisa ter uma certa disciplina, foco, né, e é muito legal porque você também, quando você está jogando, você está em contato com a natureza, se relacionando com outras pessoas, e isso é muito legal. Adoro pescar, Marcelo, é outra coisa que me ajuda Poxa, muito você é um a manter monge, um certo. porque o golfe já exige que você tenha uma disciplina até de tempo, né, porque ele consome muito tempo, você precisa ter um tempo separado para fazer isso. Agora, pescaria eu não aguento, eu tenho o maior respeito por quem pesca, porque o sujeito tem que ter uma tem que ter uma paciência e uma tranquilidade de ficar sem fazer nada esperando as coisas porque lá você tem que esperar, não tem muito o que fazer, né, você tem que esperar as coisas acontecerem, né, isso é legal. Eu gosto muito da pesca esportiva, que é muito mais ativa do que aquela pesca mais passiva, né, Marcelo?
E o Tá. legal da pescaria é o que você falou, uma das coisas que ajuda uma pessoa a ter centro na vida é tempo para meditar. E na verdade, muitas vezes quando eu tenho essas chances de fazer essas pescarias, é uma hora que eu comigo mesmo, durante várias horas pensando, né, naquilo, naquela natureza, naquela coisa linda, mas também quais são meus valores, o que que eu estou pensando, né, refletindo um pouco sobre as coisas que acontecem na minha vida. Então é bem legal. Então acho que quando você falou em meditação, tem várias coisas que ajudam a eu, vamos dizer assim, fazer um download do meu cérebro para manter o meu foco, seja na minha vida pessoal ou na minha vida profissional também. Legal, legal. Bom, a gente fez um apanhado aí sobre as influências externas e eu quero avançar mais profundamente sobre a questão do sofrimento, né? Então, o inevitável na jornada da liderança de vendas é de que há momentos, há ciclos de sofrimento. Então, vou dar um exemplo. Nós tivemos agora no Brasil um clima muito mais frio do que aconteceu nos últimos anos. Então, foi uma quebra de expectativa total. Então, quem tem produtos associados ao clima quente, né, tava comemorando aí o calor. E aí, de repente, nós temos aí um inverno rigoroso, uma jornada que ainda persiste, né, de temperaturas mais baixas do que o habitual, e e aí as expectativas de renda, de receita, de venda foram por água abaixo. Sofrimento, um ciclo de sofrimento. Todos nós passamos por esses ciclos aí quando a gente fala de vendas e, por um motivo ou por outro, eu dei um exemplo a Pet. Como é que é isso? Como é que, mesmo com a tranquilidade, quando vem o sofrimento, como é que você lidava com isso? Como é que você sugere que as pessoas lidem com um imponderável, fora de controle, onde a paciência já, né, você já passou do limite da paciência e aquilo está durando e vai durar e a pressão continua. Muito interessante o exemplo que você deu do frio, Marcelo, porque o que é problema para um é oportunidade para outros, né? Eu sou É conselheiro verdade. de administração hoje da Lorenzetti, e a Lorenzetti fabrica chuveiros elétricos, e eles tiveram o melhor ano da história, né? Porque o frio, né, incentiva a venda do chuveiro elétrico. Então é de novo, um pouco a parte de problemas e oportunidades, mas você tem razão, para muitas categorias, como alimentos e bebidas, sorvetes, comida, mais frias, como iogurtes, etcétera, esse frio ele joga contra, né. E esse jogar contra tem um impacto muitas vezes, como você falou, algo inesperado, né, que esse frio não estava com essa intensidade, e aí as equipes acabam sofrendo e o resultado acaba não vindo. Mas acho que como a gente falou, um pouco desse desafio da pressão externa, dessa tensão que as equipes têm que viver, faz parte aí do jogo. Então, a principal coisa, Marcelo, que tem que estar essas variações de demanda que são normais, né? Primeira coisa que eu acho que um diretor de vendas ou um presidente de uma companhia tem que estar muito claro é o que é que está acontecendo, porque muitas vezes esse sofrimento é que a equipe de vendas, a equipe comercial, de marketing, de trade, eles ficam tentando resolver o problema, né, que é buscando outras oportunidades, mas às vezes não trazem isso de forma clara e objetiva para reuniões como de S&OP, na conversa com a presidência da companhia e tal. Então acho que a primeira coisa é ter as informações claras, né, o mais confiável possível e trazer essas informações para dentro da companhia de uma maneira transparente o mais rápido possível. Eu, como presidente de empresa, sempre quis que, se a gente está tendo um problema, que esse problema chegue rápido na nossa mão, com um panorama do que é que está acontecendo, para a gente também tomar atitudes para ver o que é que se pode fazer para mitigar aquele problema, né. Então, eu acho que a transparência, a velocidade que a informação chega, pra dentro da companhia é fundamental. A outra coisa muito importante, Marcelo, é o trabalho em equipe, né.
Eu acho que quando começa a ter variações muito grandes, que o diretor de comercial tem que enfrentar, é muito importante que ele sente, por exemplo, com a área de trade, com a área de marketing, né, para tentar Perfeito. encontrar alternativas. E também um parceiro muito forte do diretor comercial é o diretor de operações, principalmente no que tange a processos como S&OP. Então, se eu estou tendo um problema na minha demanda com alguns SKUs, eu tenho que trazer essa informação para a reunião para muito rápido a gente fazer ajustes no planejamento de demanda para não prejudicar a fábrica, né? Então, acho que o diretor de vendas Gostei. tem esse, vamos dizer, essa função de agregar marketing, trade marketing, operação, a presidência da empresa, recursos humanos, para que aquela informação venha da melhor maneira possível, uma bola não quadrada, mas redonda, e que a gente possa trabalhar para poder ter um resultado melhor ali na frente. Gostei muito do que você falou e quero frisar, né, para o público aqui, a nossa audiência, que ele começou falando sobre aceitar a realidade. E o brasileiro, no qual eu me incluo, a gente é otimista sempre. Então a gente sempre acha que a coisa vai melhorar. E claro que um dia ela vai melhorar, né? Uma hora ela vai melhorar. Eh, mas a gente é muito otimista. E não é realista, é otimista. Então a gente acha que vai melhorar antes do que deve. Quem já construiu casa sabe como é, né? Sempre acha que vai fazer a casa num prazo recorde, vai terminar a casa, vai se mudar e nunca acontece, né? Sempre atrasa e custa muito mais dinheiro do que se planejou. Isso não é uma questão brasileira, é uma questão mundial. Nós, seres humanos, temos essa tendência de acreditar que as coisas vão acontecer melhor do que elas acontecem de verdade. Mas o budismo, e eu gosto muito, né, das ideias dessa linha de raciocínio, ele diz que o sofrimento vem da não aceitação da realidade. E eu acredito nisso, porque eu vivo muito isso, né? Quando você aceita a realidade como ela é, o sofrimento passa. Você pode ter dificuldades e sacrifícios, mas o sofrimento, que é essa coisa emocional, ela vem de você se dissociar da realidade, de você não aceitar que aquilo, ou você ficar reclamando, dizendo: "Por que que isso está acontecendo? Não deveria ser assim, ou deveria ser assado", quando é. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, que ele colocou muito legal, é de fato de que nessa hora, muitas vezes nós queremos ser os heróis. Nós queremos desembainhar a espada e ir à frente da nossa equipe para resolver uma coisa que a gente não dá conta, porque é real, é maior do que nós. Então, você voltar para dentro da empresa e abrir o jogo com o teu chefe, com o presidente, mesmo muitas vezes ele não quer ouvir, né, Oswaldo? Muitas vezes o presidente não quer essa dó, você vai ter que dar um jeito. Então, voltar com os colegas e, de fato, trabalhar essa questão do time ou dos times, para mim, é a coisa fundamental no processo de vitória e de passagem pelo deserto. A gente está falando de momentos de dificuldade, né? Então, e evitar o sofrimento nessa jornada. Então, na minha perspectiva, né, quando a gente fala de sofrimento, a gente está falando de não aceitar a realidade, de muitas vezes, como você colocou, de não trazer as outras pessoas e aceitar a ajuda e aceitar a contribuição, que é obrigação e que é o papel, né, de operações, de marketing, de trade, do próprio presidente, em contribuir para que a gente tenha mais resultados nesses momentos de dificuldade. E o diretor de vendas tem esse papel também, né, porque é ele que está lá na ponta, né, é ele que traz o revenue para dentro da companhia, então ele quanto mais, ele tiver essa habilidade de trazer a realidade, discutir, fazer, integrar com que o time ande numa mesma direção para tentar virar esse problema, melhor. E também tem aí como presidente é um pouco diferente, né, Marcelo, como presidente os desafios
aumentam ainda mais, né. Eu me preparei durante muito tempo na minha carreira para assumir a primeira cadeira de presidente que eu tive, que eu fui presidente da Cadbury do Brasil por 4 anos, Oi? depois fui presidente da Arcor do Brasil por 3, 4 anos, depois fui presidente, mudei de B2C para B2B, né, fui presidente da Tate Lyle por 10 anos, que é outro mercado muito interessante, que são dinâmicas totalmente diferentes. Eu via Sim. o diretor de vendas, e o presidente de empresas de B2C, estão num mercado e uma realidade muito diferente do diretor de vendas e do presidente do B2B, né. É muito interessante, né, Marcelo? Eu, Uhum. quando era presidente da Cadbury ou da Arcor, eu também fiz a integração da Kraft Foods com a Cadbury, né, foi muito, muito interessante, um desafio, enorme. Eh eh, eu me sentia mais como num cockpit de um jato, né. Então ali, mesmo como na direção de vendas ou na presidência da empresa, eu tinha, mesmo em épocas difíceis, eu tinha muito mais ferramentas para mexer. Eu tinha trade marketing, inovação, lançamento de produtos, política comercial, vários clientes espalhados no Brasil ou na América Latina inteira. Eu podia mexer nas minhas verbas de marketing, fazer mais promoções, tal. Então eu me sentia pilotando na área de vendas ou como presidente um jato de caça com muitas ferramentas na minha frente. E já no B2B é diferente. É como se eu estivesse sendo ou navegando num transatlântico. Então eu via, discutia muito com o diretor de vendas, né, cada movimento que a gente faz demora muito mais tempo, e você tem muito Tá, menos botões para apertar. ok. Então são habilidades tanto da diretoria comercial em B2C ou B2B e do presidente da empresa, e eu tive a oportunidade, né, de estar nesses 2 mundos, de como enfrentar esses desafios. Então, no B2B é muito mais médio e longo prazo, relacionamento, políticas comerciais mais estáveis. Aqui são muito mais instável, muito mais rápido, mas você tem mais ferramentas. Então, o perfil de um diretor de vendas ou de um presidente de um B2C é muito diferente de um perfil de um B2B. Primeira vez que eu ouço essa comparação maravilhosa, adorei, vai estar anotada aqui, para que a gente até possa compartilhar, né, com os temas. É um assunto que vale a pena você falar mais, tá. É muito interessante. Eu já naveguei na verdade, navego o tempo todo entre ambos, né, ajudando empresas B2B e B2C, mas essa comparação da velocidade é muito legal. Pra gente fechar esse bloco, eu quero que você fale mais sobre solidão, porque, assim, eu percebo que a gente está vivendo uma crise de solidão na nossa sociedade. Aí a gente não está falando exclusivamente do mundo executivo, mas como sociedade a gente está vivendo uma crise forte relacionada à solidão e todos os desdobramentos que ela tem. E a posição de presidente, ela é uma posição, na minha opinião, extremamente solitária. Quando você fala do diretor de vendas, eu não vejo com muita diferença, mas você falou, acho que com um pouco mais de disciplina e um pouco mais de até humildade é a palavra certa, você vai interagir mais com as diretorias que podem e devem te apoiar. Mas como é que a gente lida, tanto como diretor como presidente, com a questão da solidão? Marcelo, é de fato, quando você passa, né, de ser um C-level, um diretor, etcétera, para um presidente, é uma jornada de aprendizado contínuo. Eu estou nessa jornada já há quase 20 anos como presidente de companhias, e eu aprendi muito, né. E a solidão é um tema, tá, porque muitas vezes as principais decisões que vão influenciar o destino da companhia, é claro, você trabalha em equipe, define rumo com a tua equipe, mas no fim, as decisões têm que ser tomadas pelo presidente da companhia, né. E muitas vezes essas decisões, elas vêm carregada de uma responsabilidade enorme, né. O presidente da empresa, né, tem que cuidar não só do negócio de curto prazo, né, a gente tem que, né, as metas, os resultados, o caixa, né, o lucro da companhia,
Mas também, por outro lado, você precisa o ambiente, o engajamento, a direção, os investimentos, você precisa ter esse balanço entre o curto e o médio prazo, que é uma diferença relativamente sutil entre o diretor de vendas e o presidente da empresa, né. O diretor de vendas está um pouco mais focado no curto e no médio, e o presidente está mais focado no médio e no longo, junto com o time de direção, que é óbvio que o diretor de vendas faz parte também. Mas muitas vezes, Marcelo, eu tive que tomar decisões difíceis, né. Decisões, por exemplo, como você falou, né, as vendas não são constantes nos últimos 20 anos, elas foram para cima, para baixo, teve anos que eu entreguei, teve anos que foi mais difícil, etcétera. E teve passagens que a gente teve que tomar decisões difíceis. As mais difíceis para mim, Marcelo, são as relacionadas a pessoas, quando a gente às vezes tem que reduzir ou dar uma enxugada no quadro. E para mim as mais difíceis, a mais difícil e a que me faz não dormir à noite, né, foi quando eu tive que tomar decisões, por exemplo, de fechar unidades de negócio ou fechar fábricas e transferir produções de um lugar para o outro, ou de um país para o outro, ou produtos que foram movimentados de uma fábrica para outra, que você tem que às vezes diminuir a fábrica, tal. Para mim isso é Sim. muito difícil, é uma das coisas mais complexas que um presidente tem que tomar, esse tipo de decisão que afeta de maneira geral os colaboradores, que não tem nada a ver com performance do indivíduo, né. Então é um momento solitário. Eu aprendi que você tem que fazer isso com coragem e determinação, porque você tem que colocar, né, a empresa, cuidar da empresa em primeiro lugar, mas você tem que fazer isso com empatia e compaixão, Marcelo, tá? É sim possível ser frio para tomada de decisão ou firme, sem ser frio, né? Sem ser e também proteger o negócio, mas também não perder a humanidade. É isso às vezes que diferencia um líder do outro, né? Requer disciplina, foco, uma comunicação super clara, o respeito, trabalho em equipe, mas sem entender que do outro lado tem uma pessoa, famílias que dependem daquele negócio. Ainda bem que eu não tomei muitas dessas decisões na minha carreira, mas quando É. tive que tomar foi bem difícil em um ato bem solitário, Marcelo. Eu quero entrar nesse ponto da solidão, que de fato é muito difícil. Óbvio que o momento é difícil, você vai: "Pô, graças a Deus foram poucas", mas eu tenho certeza que você lembra aí detalhe de todas elas, se foram, né, muito importantes e muito definidoras. Mas a gente, fechando esse quadro da solidão, eu quero, trazer para você, né, que tá na audiência, e até para você, Oswaldo e eu temos conversado, a gente já criar um grupo dentro da Rumo, né, de conselheiros e presidentes, ah, da importância da tribo, da importância de uma comunidade. Você está associado a essa comunidade que, obviamente pessoas, ainda estão associadas à igreja, ainda estão associadas a clubes ou entidades, né, que são historicamente importantes na nossa sociedade, seja de que tipo for. Essa coisa da comunidade, da tribo, ela é fundamental. E a Rumo, a comunidade Rumo, a gente tem expandido hoje, né, basicamente a gente trabalha com C-levels, com diretores, e agora ampliando para pequenos grupos de presidentes e conselheiros. Já estamos recebendo conselheiros aí como o Oswaldo. Então eu queria, deixar marcado aqui a importância de você se associar, a importância de você ter amigos. Eu sei que o Oswaldo já se encontra com alguns grupos de conselheiros, grupos importantes, né, de pessoas que têm muita contribuição, e de como isso é necessário para que o momento de solidão e a cadeira que é solitária, ela tem uma solução. É você ter amigos, você além dos relacionamentos familiares positivos, né, que o Oswaldo já comentou também, com o filho, a moto, achei legal. Isso é um dos pilares, vou acrescentar os meus 4, esse quinto pilar. Mas você também buscar tribos, uma tribo, 2, 3 tribos que você possa, participar e juntos poder compartilhar de forma segura, eh, os desafios, porque, né, a gente, eu não sei, eu tenho um bordão aqui na Rumo, né, Oswaldo, que é: "Ninguém cresce sozinho". Então,
Mesmo em momentos de sofrimento, mesmo em momentos de desafio, o crescimento está ligado a você compartilhar, você viver aquele momento com outras pessoas que podem justamente trazer isso. E aí eu quero aproveitar e passar para o nosso terceiro ponto, né, terceiro quadro aqui no programa, que é a questão das mudanças internas. O que que acontece? O que que acontece quando você vira diretor e você está nessa jornada, depois você vira presidente? O que que você teve que mudar dentro de você? O que que você teve que reorganizar dentro de você? Pensando, te dando uma pista aí, né, entre valores e fundamentos existenciais, que você tinha dentro da tua vida, né, antes de assumir tanta responsabilidade, e como é que você faz essa transição ainda como diretor, né? Eu sempre digo que quando você é nomeado presidente ou quando você é nomeado diretor, você já era presidente, você já era diretor. Então você tinha o cargo de diretor comercial, mas todo mundo já te via como presidente, assim que você é nomeado. Ou você era um gerente. Ontem eu estava conversando com uma gerente que é muito amiga nossa, e ela falou: "Pô, Marcelo, eu quero evoluir na carreira". Eu falei: "Você tem que fazer uma transformação interna. Você tem que se transformar em diretora antes de ser nomeada, porque eles só nomeiam quem já é. Não é que a pessoa esteja totalmente pronta, mas ela dentro dela já tem uma reorganização interna para assumir e suportar o peso do próximo passo". Como é que foi isso para você? Marcelo, ninguém nunca está preparado para totalmente para assumir Não. nenhum cargo, né? Mas Uhum. o que você falou, já existem características, seja no gerente que vai virar diretor ou no diretor que eventualmente vai virar um presidente, já existem características que estão lá na pessoa. Então tem muitas, você falou certo. Quando eu fui muito jovem presidente de empresa, acho que eu tinha 38 anos quando eu assumi a primeira cadeira de presidente, e também como diretor de vendas eu fui muito jovem, acho que eu tinha 30 anos quando eu assumi a diretoria comercial, e eu tive que aprender muito, Marcelo. Então, é o que você falou, a gente já tem algumas características, né, você já enxerga algumas pessoas que têm aquele potencial para subir, mas ninguém está totalmente pronto. Mas acho que um dos principais desafios de passar para de diretor comercial para um presidente, é que o líder de vendas ele está muito focado naquilo que a gente falou, em entregar resultados, desenvolver equipe, conquistar clientes, expandir participação de mercado, criar conexões. Ele está sempre no campo, né, com essa visão, mais de levar a companhia para um outro patamar de mercado, no campo, né. Já o líder de uma companhia inteira precisa mudar um pouco esse foco, né, ele precisa pensar mais como guardião do negócio, não só como acelerar o crescimento. Então tem algumas características, Marcelo, que eu acho primeiro você tem que ampliar a tua visão do mercado, né, e da companhia, né. Então, você tem que aprender a como então relacionar com diferentes stakeholders dentro da própria companhia, né, finanças, operações, RH, jurídico, técnico, R&D. O presidente da empresa tem que ter essa visão mais holística, né, então isso também é um desenvolvimento e um aprendizado ao longo do tempo. Evoluir no estilo de gestão, né, Marcelo? O diretor de vendas é um otimista por natureza, é um motivador, tem que ter uma energia, né, contagiante para aquela equipe enorme. Eu liderei a equipe de vendas da Kraft na época com 5.000 pessoas, né? E na Páscoa ia a 20.000 pessoas. Como é que você Uau! comunica isso? Como é que você energiza, né? Então, é muito legal essa experiência ali na Páscoa, você ter 20.000 pessoas por 90 dias na tua equipe, né, é um desafio, né. Uhum. E Sim. e você tem que passar desse líder energético, motivador, inspirador, conectado, para um líder um pouco mais inspirador, estratégico e integrador, né, de diferentes públicos. A gente falou um pouco também de decisões mais complexas que envolvem diferentes stakeholders, né, para o presidente esse mindset muitas vezes tem acionistas, o conselho, os principais stakeholders, se a empresa é aberta, se a empresa é fechada, tem que ter um tema muito importante aí de comunicação.
e manter o resultado de curto prazo, mas com olho no médio e longo. É aquilo que a gente comentou, né? Super importante o resultado, o lucro, o caixa, as metas, mas também a inovação, o investimento, o engajamento, o desenvolvimento das pessoas, que o presidente tem que ter esse balanço. Então, é um pouco uma jornada, Marcelo, e uma mudança de mindset. Mas os valores de integridade, respeito às pessoas, foco no que realmente importa, de trabalho em equipe, isso não muda. Seja se é um gerente, um diretor, um presidente ou um acionista, essas características têm que estar permeada em todas essas posições, seja elas quais forem. Perfeito, perfeito. E aí quando a gente avança nessa caminhada de mudanças internas, você falou de mindset, eu diria para você que hoje nós temos um desafio grande, dada as condições de transformação da nossa sociedade, onde a gente tem possibilidade de ser feliz, de viver bem, eu diria para você de uma forma mais barata, mais simples, e mais autêntica, no sentido de que, puxa vida, o que eu gosto é de fazer A, B e C, então eu tenho lá produtos, eu tenho lá experiências, eu tenho lá que vão me levar àquilo. E a minha conexão com o trabalho, quando eu falo de equipes, a conexão com o trabalho vem se reduzindo, a importância do trabalho na jornada pessoal da maioria das pessoas vem tendo uma adequação. Eu diria que o brasileiro trabalha até demais. Quando você vai para a Europa, você já trabalhou com Europa, empresas europeias, o americano está talvez no meio do caminho, mas não se compara. Eu acho que o brasileiro trabalha muito, muito mais do que essas pessoas que estão em países ricos. E eu acho que o motivo não é só eh a questão de ser rico ou ser um país pobre, é uma questão cultural. A gente tem uma cultura de trabalhar mais mesmo, de se dedicar mais, trabalhar mais horas. Tenho amigos brasileiros que trabalham na Europa, eles concordam e dão testemunho disso, de que essa é uma jornada, mas essa jornada também está se alterando aqui no Brasil. Então, quando você pensa em mudanças internas de mindset, eu acho que a principal desafio do líder hoje é desenvolver um mindset para que as pessoas, de fato, possam entregar resultados respeitando as escolhas deles. Então antigamente não se respeitava. Na nossa época, quando você virou diretor, você tinha que trabalhar era muito, e quando você virou presidente, você tinha que trabalhar era muito mais do que você já tinha trabalhado. Você imaginou que já trabalhava no máximo, mas você descobriu que teve que trabalhar mais ainda. Mas isso fazia parte do nosso mindset, da nossa questão de crescimento. Enquanto hoje eu vejo as pessoas um pouco mais satisfeitas, com a jornada delas e tentando buscar esse equilíbrio. Mas não se combina isso com a concorrência, né, a concorrência não está respeitando esse equilíbrio vida, né. "Olha, eu tenho que ter uma qualidade de vida, eu vou respeitar minha qualidade de vida", fala assim: "Pô, tem que combinar com o concorrente, porque ele está atuando aqui ou com a crise, ou com o consumidor, ou com o canal". Enfim, a gente tem uma necessidade de produção, uma necessidade de entrega de resultados crescente e uma diminuição no comprometimento com o trabalho. Isso foi de maneira generalista, mas real. Como é que é essa mudança interna do líder? Como é que ele o que que ele tem que mudar? O que que você mudou dentro de você para que você pudesse liderar as pessoas, não no comportamento ou em atividades, mas até em termos de perspectiva? Porque não adianta você ficar pressionando as pessoas para fazerem se elas não têm essa jornada interna de querer fazer. Então, Marcelo, acho que esse tema do balanço de qualidade de vida é um tema super atual, né? E depois da pandemia, eu acho que houve uma mudança Olha. muito forte na relação entre trabalho e vida pessoal, né? Durante a pandemia, eu estava como Pois presidente é. da Tate Lyle, e lá na Tate a gente já trabalhava remoto, porque eu cuidava da América Latina, então tinha equipe de venda, finanças, marketing, etc., espalhado pela América Latina toda.
Então a gente se adaptou bem rápido a esse modelo e ainda dentro da própria Tate isso permaneceu por um tempo, mas, a gente já vê também que algumas companhias estão voltando a trabalhar 100% presencial. Eu ainda sou do modelo mais flexível, Marcelo, de É. poder ter uma mescla entre presencial e também, remoto, porque eu acho que isso faz uma diferença enorme na qualidade de vida. Por exemplo, eu tinha gente no México, na cidade do México, em São Paulo ou em Buenos Aires, que demoravam 1h30, 2 horas para vir no Perfeito. trabalho e 1h30, 2 horas para voltar, principalmente em cidades grandes como essas que eu mencionei. E não faz sentido, né, Marcelo, você pensar bem, putz, para eu me deslocar 2 horas para chegar no trabalho, eu poderia estar produzindo de outra maneira. E de fato, acho que o balanço entre híbrido e presencial ajuda muito nesse sentido, né. Por exemplo, durante a pandemia, a gente foi todo remoto, a empresa atingiu os maiores índices de crescimento, rentabilidade e até engajamento, foi muito interessante. E aqui na América Latina, normalmente, se trabalha muito, né, Marcelo. E eu vi que as pessoas se dedicavam ainda mais na pandemia, porque eles estavam preocupados com o contexto externo, né. Mas é uma característica, eu acho, do povo latino-americano, e eu acho que o balanço é importante, porque isso faz parte, como a gente estava comentando, de uma certa preservação da teu saúde mental, você poder estar mais próximo de casa, poder ter um pouco mais de flexibilidade. Mas isso não pode impactar o resultado da empresa, é o que você falou, tem que combinar com os concorrentes, né, o mercado aí é super dinâmico, então você como presidente de empresa tem que encontrar esse balanço junto com o teu time de recursos humanos para tentar entender qual que é a melhor forma para poder preservar não só a saúde mental das pessoas, mas pensar nessa qualidade de vida, que tem um impacto muito forte no resultado positivo da companhia, né. Quanto melhor as pessoas estiverem, melhor o resultado da empresa, né. Vamos tentar fechar aqui esse bloco, né, sobre essas transformações internas, né. Ficou claro para mim que a gente não deve fazer concessões em relação aos nossos valores, mas evoluções, sim, né. Nós temos que expandir a nossa consciência à medida que a gente progride em termos de responsabilidades, eh em função do número de pessoas, do impacto das nossas decisões, esse processo de estar mais presente, de estar mais consciente a respeito da realidade, eu acho que é a grande jornada, né, do líder presidente, do líder, diretor, e essa transformação tem que acontecer antes da nomeação. E sem abdicar e sem fugir da questão dos valores, dos princípios que a gente deve ter. Quarto quarto bloco aí da nossa conversa, queria falar sobre legado. Eu acho que eu tenho tido várias conversas hoje sobre a longevidade da nossa carreira. A nossa carreira vai ser mais longa do que a geração anterior, já está sendo mais longa. Quero já lembrar, né, por exemplo, que recentemente foi nomeado o novo presidente da Nike, que é uma empresa obviamente jovem, uma empresa, de inovação, e o novo presidente tem 60 anos. Então ele vem com uma missão específica de ajustar determinadas coisas dentro da companhia, mas traz uma mensagem que é clara para mim, de que, a nossa geração atual de diretores e presidentes pode ter uma jornada muito mais longa, do que as gerações anteriores, né, que havia muito preconceito, ainda há, mas havia mais preconceito em relação à idade, e agora há uma necessidade de muito do que a gente debateu aqui sobre estado de consciência, sobre valores, sobre, você estar numa serenidade para lidar com tantos problemas novos e rápidos que vêm acontecendo. Então eu queria começar te perguntando sobre, para você, qual é o legado que você quer deixar, porque é muito importante que as pessoas se inspirem também em pensar
como diretores, como presidentes ou como executivos, pensar como: "Puxa vida, eu vou fazer tudo isso, mas eu quero deixar um legado". Isso tem um impacto muito grande na jornada que você está construindo. Que legado é esse que você quer deixar, Oswaldo? Acho primeiro, assim, né, que, eh, números, relatórios, eu não sei qual número eu entreguei em Ninguém sabe. 2013, 14, 2025. É, É, eu ninguém sabe, ninguém sabe, Marcelo, ou seja, os números são super importantes, a entrega do resultado, a empresa não existe se não tiver resultado, o presidente não se sustenta se não tiver resultado. sim. Entretanto, eles são meio frios, né. Principalmente quando você está em bolsa, entrega um super ano num dia, no outro você tem a bolsa cai e tal. Então, o resultado ele é super importante, mas ele não é a coisa mais importante para mim. O mais importante para mim é o impacto invisível que a gente deixa, o impacto mais profundo, aquele que fica nas pessoas, nos relacionamentos que a gente constrói ao longo do tempo, né. É aquele legado que continua, Marcelo, quando você sai da sala, né. É aquela coisa que, então, é importante, acho que o resultado a gente fazer através do trabalho em equipe das pessoas, tal, mas para mim o legado é como se deixar uma impressão digital por aquilo onde você passou, tanto nos lugares que você passou, como uma impressão digital positiva nas pessoas com as quais você conviveu. Esse para mim é o mais importante, você conseguir gerar prosperidade econômica naquele negócio que você ter, seja ele qual for, e também deixar um legado mais humano nas pessoas que trabalharam com você, né. Eu fico super feliz, Marcelo, quando eu encontro alguém né, que tenha trabalhado comigo, que fala comigo e fala: "Putz, Oswaldo, uma das coisas mais legais que eu tenho do trabalho que a gente fez junto é você ser um líder humano", né. Para mim isso é um legado, Marcelo, não é: "Putz, que número que a gente entregou em 2023", não importa muito, né, no fim das contas. Ele é essencial, mas ele não é fundamental para você criar esse legado e o impacto nas pessoas, né. Então acho que é um pouco isso, Marcelo. Eu vejo, muita das pessoas que trabalharam comigo, e eu trabalhei por vários anos em determinadas empresas, né, pessoas que eram estagiários, gerentes, hoje são diretores, vice-presidentes, presidentes de companhia. Isso me enche de orgulho ter trabalhado e ter contribuído de alguma forma para essas pessoas também progredirem nas suas carreiras e deixarem legados aonde eles passam também. E tem uma frase muito interessante, Marcelo, que um amigo meu usa, que é a amizade também que surge no CNPJ e fica no CPF, né. Então hoje eu tenho vários amigos no CPF que foram profissionais dos meus times lá atrás, você conhece vários deles, né, que a gente mantém amizades até hoje, apesar de fazer 10, 15, 20 anos que a gente não trabalha junto, né. Isso para mim é o que mais Legal, importa. legal. Bom, eu acho que dentro dessa jornada de legado, você já entrou num tema que é a marca pessoal. Quando você falou assim: "Poxa, você é um líder humano". Eu tenho debatido muito com as pessoas a importância de definir com mais clareza o teu estilo, a marca, quais são os teus pontos fortes, nos quais você deve suportar, a tua jornada, e os pontos fracos no qual você vai pedir ajuda, vai tentar, né, se transformar na Mulher Maravilha, no Super-Homem. Isso aí não é possível, então você deve construir essa marca sobre aquilo, né, que você de fato é muito bom, muito boa. Eh, Quando a gente pensa sobre isso, como é que você enxerga o momento atual? Você é conselheiro de várias empresas, tem uma experiência enorme, conhece muita gente. Como é que os diretores estão se comportando hoje? Eles estão prestando atenção nisso como deveriam? Eles estão nessa luta incessante contra o curto prazo e estão deixando de fazer coisas fundamentais para construir o legado e construir o próximo passo? Eu vejo muita gente, muito concentrada no resultado, e eu tento alertar que resultado é uma parte da evolução, mas tem muita gente com pouco resultado, menos resultado do que eles,
estão evoluindo em função de estarem numa visão um pouco mais holística, mais abrangente. Como é que você enxerga isso para apoiar essa audiência nossa? Eu vejo o seguinte, Marcelo, uma das principais habilidades que hoje eu sinto falta em muitos dos fóruns que eu tô, sejam em conselhos ou eh, é um tema de habilidade, 2 coisas, né, primeiro um autoconhecimento, saber quais são realmente as tuas fortalezas, as áreas que você precisa melhorar e trabalhar incansavelmente para tentar, fechar alguns Sim. gaps, não todos, né, porque ninguém é Sim, perfeito, mas talvez identificar 3 ou 4 gaps, que você trabalhar. Então o autoconhecimento é muito importante, que se você mesmo não reconhece aonde você pode melhorar, é difícil. A outra coisa é procurar mentores, né. Eu acho que mentores, você falou um pouco, né, da comunidade Rumo, tal, ou pares, ou gente que pode te ajudar. Eu tive excelentes mentores durante a minha carreira, e eu tive a sorte de ter excelentes chefes, que me ajudaram a identificar os pontos que eu precisava melhorar, e não só me ajudaram a identificar esses pontos, mas ajudaram a fechar esses gaps, né, sejam na prática ou seja com diferentes maneiras. Então, esse é uma coisa muito interessante, ter esse autoconhecimento, buscar mentores que possam te ajudar, sim. a trabalhar de forma diferente, né. Ter chefe bom, hoje em dia, assim, eu muito da minha carreira, eu agradeço muito a liderança que eu tive, Marcelo, e eu procurei me espelhar nesses líderes e traduzir isso no meu próprio dia a dia, também com relação à minha maneira de trabalhar. Tem um aspecto, Marcelo, que eu acho que as pessoas, hoje têm um gap muito grande, que é a habilidade de se comunicar bem. Se eu tenho um diretor ou um gerente que tem as mesmas qualidades técnicas, resultados, tal, 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 mas não sabe se comunicar ou se comunica mal em diferentes stakeholders, esse cara que não tem essa habilidade de se comunicar demora muito mais para evoluir na carreira do que o cara que tem as mesmas capacidades técnicas, mas que tem uma habilidade de se comunicar melhor. Eu não sei se você também percebe isso, Marcelo, mas para mim é claro, as pessoas têm muito boas ideias, mas às vezes não conseguem transmitir clareza, objetividade, confiança, e aí mina um pouco toda aquela parte de inteligência, de estratégia, etc. Tal. Então eu vejo isso, autoconhecimento, bons mentores e focar no tema de como se comunicar com diferentes stakeholders pode te levar a níveis diferentes dentro da tua carreira, né. Olha, gostei muito do que você falou e concordo. Eh, Essa questão da comunicação, ela de fato parece ser um dado, né. Puxa, você trabalha em vendas ou você é diretor em seja lá em qual for a área, você se comunica bem. Isso não é verdade, você tem toda a razão. E muitas vezes a gente até falta feedback em relação a esse assunto. É difícil a pessoa receber esse feedback, no sentido de: "Cara, você precisa melhorar a tua comunicação", tal. Eu conheço um camarada, ele é do nosso grupo, ele é diretor, e ele está fazendo um curso de falar em público, de melhorar a comunicação dele, porque ele é um pouco mais técnico. E eu achei muito legal. Eu falei: "Puxa vida", eu fiz esses cursos quando fui trainee na IBM, e ele está fazendo agora já mais velho e, enfim, com a carreira mais avançada, mas eu comentei com ele, falei: "Pô, isso aí é uma coisa muito interessante para você", ele tem dado palestras e tudo mais, eu vou até além, né, do que você falou, às vezes ele tem boas ideias e tal, mas às vezes ele até para de receber boas ideias, ele não se comunica bem, porque as ideias chegam para quem vai colocá-las num bom megafone, num bom num bom amplificador. E quando o sujeito é isso, as ideias chegam para ele, vão chegando novas ideias. Então gostei muito do que você falou aí sobre a questão da comunicação, dos mentores e do autoconhecimento. Bom, eu quero, caminhar agora para a nossa última pergunta, né, do bloco e do nosso episódio aí que está sendo cheio de aprendizados aí para mim. Eu gostaria de te ouvir sobre
o teu sentimento, as tuas emoções em relação a próximos passos na sua própria carreira e o que que você está buscando de realização? O que que você está buscando, né, você já teve uma história, você já tem uma marca pessoal, que eu ouvi falar de você antes de te conhecer, então ouvi falar muito bem, por isso que eu te procurei, né, a gente se conheceu e tal, porque você tem vários fãs aí da sua jornada, como formador de líderes, você formou muitos líderes, então eu posso atestar que o que você colocou é verdade, né, você é visto como um líder humano, humanizado, enfim, que, eh, cria ambientes seguros psicologicamente. Mas vamos pensar daqui para frente, né, a gente ainda tem uma década pelo menos aí de jornada como conselheiro, e que você precisa construir nesse mundo novo, onde a tecnologia ela já está permeando todas as áreas, nem sempre a empresa está aproveitando a tecnologia, nem sempre as pessoas estão, de fato, aproveitando a tecnologia disponível, mas a tecnologia já está disponível. Como é que você vê a construção da sua próxima etapa, do teu próximo legado, nesse mundo diferente? Bom, Marcelo, primeiro eu sou muito grato, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por todas as pessoas que passaram durante a minha carreira, as oportunidades que eu tive. Nem todo mundo tiveram ou tem as oportunidades que eu tive e fui cavando ao longo da minha carreira, né, tanto no Brasil, na América Latina, quando eu morei nos Estados Unidos, na Europa, tal. Então eu sou muito grato, né, e grato às empresas que eu trabalhei, aos líderes que eu tive, às equipes que eu gerenciei, também a minha família, tal. Então isso é super, super importante para mim. E eu estou numa fase muito bacana agora, Marcelo. Eu tenho meus filhos todos Uhum. criados, né, eu tenho o filho mais velho está casado, acabou de virar pai, eu virei Parabéns, vovô, que é uma coisa muito legal. Minha filha também casada, está super bem, meu filho, menor também vai casar, então eles estão fora do meu payroll, né, então hoje a gente vive eles moram tudo por aqui por perto, então muito legal. Então, do ponto de vista família, cara, a gente acho que está no melhor momento da nossa vida, tanto eu como a minha esposa, e isso é muito legal. Do ponto de vista profissional, Marcelo, eu me sinto um cara extremamente realizado, né? Como eu te falei, tive esses 40 anos, eu comecei com 18, eu tenho 58, né? Então são muitas coisas que passaram. E agora eu estou muito focado na minha pergunta na minha cabeça é falar, puxa, como é que eu com todo esse aprendizado que eu tive e essas oportunidades, como é que eu posso contribuir agora de uma outra maneira, né? Eu tomei uma decisão, agora que eu saí da Tate, em julho, Marcelo, de me dedicar mais a conselhos de administração, principalmente de empresas familiares. Então, hoje eu estou em 4 conselhos, eu estou no conselho da Docile Alimentos, que você conhece, é uma empresa de confectionery do sul do país, é o maior exportador de confectionery do Brasil, está crescendo muito, nos últimos 4, 5 anos dobrou de tamanho, é uma família muito legal. Eu estou lá há 6 anos já nesse conselho. Eu entrei há 6 meses no conselho da Lorenzetti, que é uma empresa de 103 anos, familiar, já está indo para a 4ª geração, muito legal, num mercado totalmente diferente que eu não conhecia, que é esse mercado de materiais de construção, e tal. Um outro mundo, eu tenho aprendido muita coisa e tenho contribuído com as minhas ideias. Eu estou numa empresa de tecnologia, uma green tech, que, né, nós como diretor de vendas erramos o forecast e sempre sobra produto com shelf life e tal. Essa empresa pega produtos que estão descontinuados ou que estão com shelf life curto e através de plataformas de inteligência artificial tem 10.000 clientes. Então é um outro tipo de dinâmica e eu acabei de entrar também no conselho da Food Brands, que é uma empresa de alimentos, uma empresa que foi adquirida por um private equity chamado Acon, que é outro mundo também. Então, uma das coisas que eu quero fazer agora, Marcelo, é me dedicar mais a conselhos de administração, poder trazer
minha experiência para esses conselhos, mas também aprender muito e estar também com espectro de diferentes segmentos do mercado, que eu gosto muito, né? Cada hora é um mercado diferente e gestores diferentes e oportunidades diferentes, e isso está muito legal. Então, é isso hoje que eu tenho feito e eu estou muito feliz, tanto pessoalmente como profissionalmente. Poxa, que maravilha. Ó, eu acho que é uma inspiração para todos nós essa possibilidade de lutar, acumular repertório, conhecimento, experiência, liderar em níveis mais altos e depois, como conselheiro, apoiar, líderes que estão na linha de frente, né, mas aí aconselhando, orientando, trazendo recursos, de diversos tipos, né, para que eles possam cumprir esse papel e ajudá-los na construção da estratégia, né. Eu sempre digo que o conselheiro ele é um mentor, ele é um companheiro, ele não é a estrela do show, né. A estrela do show é o líder que está lá na frente, que está com o mandato de entregar. E aí esse papel é um papel que todos nós temos que nos preparar, porque, a verdade é que essa condição de conselho que não era tão comum há tempos atrás, hoje está obviamente se popularizando por sua necessidade, não é uma questão de moda, né, é uma necessidade literal, porque a complexidade do mundo aumentou e o líder e os líderes eles precisam de ajuda para ter uma visão mais ampla e até de perspectiva do futuro, né, construir essa perspectiva e nada melhor do que já tem, da pessoa que já tem esse repertório, para ajudá-los a construir. Então acho muito bacana essa a tua possibilidade e o teu desejo. Acho que todos aqueles que estão nessa jornada podem, né, se juntar a nós aqui, a conversar, podem procurar tanto o Oswaldo quanto a mim, pelo LinkedIn, caso você já não seja nosso amigo, já não esteja, né, conosco, para que a gente possa conversar mais sobre esse tema, que é um tema tão tão importante, que é ajudar as empresas nacionais, familiares, né, que estão abertas aí a ouvir, eh, sim, aprender muito com o conselho de quem já realizou tanto. Se tem uma mensagem final, Oswaldo, que você queira passar aí para nossa audiência, para quem nos assiste? Não, primeiro eu te agradecer, Marcelo, pela oportunidade, foi muito legal o bate-papo. E é isso, pessoal. Acho que autoconhecimento, trabalho em equipe, dedicação, mas acima de tudo, Marcelo, as pessoas precisam se apaixonar por aquilo que elas fazem. Eu, para mim, sempre levei isso, eu sempre fui muito intenso em qualquer empresa que eu estava, apaixonado pelo negócio, trabalhar em equipe, eh, trabalhar com respeito e integridade, é isso que te faz levar adiante. Então, desejo aí a todos boa sorte. Como você falou, também pode me encontrar no LinkedIn também. Marcelo, se alguém quiser bater um papo ou escrever, eu estou à disposição. Legal. E para você que nos acompanha, nos ouve, nos vê, eu quero agradecer a tua audiência, você ter chegado até a esse ponto, onde foi uma aula, né, um aprendizado aí com o Oswaldo. Nós vamos estar trazendo outros conselheiros, nós estamos trazendo outros presidentes, e a gente vai avançar juntos nessa jornada de crescimento. Você é muito importante para a gente e eu agradeço a tua audiência. Fazemos isso para você. Então, sucesso e bons negócios.